Eu chamo agora aqui para a nossa programação Rafael Pérez, que é economista da Suno Research, que já está aqui comigo. Rafael, muito bom dia para você. Bem-vindo sempre aqui, Rafael, à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que nos assistem. Muito obrigado pelo convite. Rafael, vamos lá, né? A indústria avançou apenas 0,1% em outubro. A expectativa do mercado, em maioria, era de 0,4% de alta, nas projeções menos otimistas, né? 0,3%, ou seja, portanto, o crescimento em outubro foi menor do que o esperado. O que explica, então, nesse momento, né, essa frustração, né, das expectativas, Rafael? O que tem realmente travado esse setor industrial? Qual foi o pior efeito em cima desse dado? Perfeito, Débora. Acho que esse dado ele reafirma muito a mensagem que a indústria deixou ao longo de 2025, né? Praticamente andou de lado, né? Teve um desempenho bastante ruim, 2024 até teve um desempenho bom, né? A indústria de 2024, mas esse ano ela tem sido muito afetada pelas condições domésticas. E aqui leia-se basicamente política monetária, né? Acho que os juros elevados, um juros de 15%, acaba impactando em cheio a indústria, é o setor que acaba sendo mais afetado por essas condições de política monetária mais restritiva, né? Um crédito mais caro, né? O financiamento aí mais difícil, isso afeta diversos segmentos da indústria, desde bens de capital, bens de consumo, principalmente os duráveis, né? Tanto que a gente observa que a indústria de transformação, se a gente consegue dividir a indústria em indústria de transformação e indústria extrativa. A indústria de transformação representa quase 85% da indústria. Essa tem sido o grande segmento afetado por esses juros mais elevados, né? Então, a indústria doméstica acaba dependendo mais das condições internas para financiamento, para crédito, e acaba sendo mais impactada. Então, a gente observa que a indústria, né, de transformação, né, caindo, né, tem um desempenho bastante ruim, né, vem caindo nos últimos meses. Essa sim tem sido a grande afetada. Mas, por outro lado, o que ainda tem puxado um pouco a indústria, né, não tem feito com que ela tenha um desempenho ainda pior, é a indústria extrativa, representa aí quase 15% da indústria, né, da produção industrial. Essa sim vai muito bem, obrigado. Ela tem se recuperado, né, desde o ano passado, ela teve um desempenho muito ruim no passado, mas esse ano a gente observa produção de petróleo, produção de minério de ferro tendo um desempenho muito bom. Até porque essa indústria depende menos das condições domésticas, ela depende mais do mercado internacional, ela acaba se financiando lá fora. Então, isso tem feito com que ela tenha um desempenho um pouco melhor, né, e tem feito com que a indústria não caia tanto nos últimos meses. A gente tem essa questão doméstica, principalmente, né, setor, principalmente quando a gente fala de política monetária, que acaba impactando bastante, obviamente, no setor, Rafael, mas diante desse dado, diante também dos meses anteriores, né, que a gente tinha visto já meses negativos, uma tentativa de recuperação, depois retrai novamente, ou seja, essa lateralidade, como você veio pontuando para a gente, diante desses últimos dados, então, podemos falar sobre um padrão de estagnação industrial em 2025. O que esse comportamento revela sobre demanda interna? Perfeito, Débora. Acho que o que a gente pode falar, né, como você bem trouxe, né, a gente teve essa estagnação da indústria. A indústria, se o Brasil, às vezes ele tem esses voos de galinha, ele cresce muito um período, cai muito outro. A indústria, ela mostra muito bem isso, né? Quando ela tem ali uma situação um pouquinho melhor, né, tipo, de demanda doméstica, no passado a gente teve uma demanda interna melhor, né? Enfim, isso acabou trazendo uma perspectiva melhor, acabou crescendo mais. Esse ano, quando você colocou alguns desafios, e aqui não é só, né, política monetária, mas se a gente for olhar, por exemplo, as expectativas de empresários, elas vêm diminuindo, vêm caindo nos últimos tempos, ou seja, os empresários eles estão um pouco mais reticentes em aumentar investimentos e aumentar a produção, né, esperando para ver como é que vai ser, né, justamente essa questão dos juros, ambiente doméstico. Vale destacar também, uma parte da indústria de transformação exporta bastante para os Estados Unidos, acabou sendo afetado pelas tarifas, né? Então você tem uma série de questões que vão se combinando e vão explicando por que a gente está nessa situação da produção industrial andando de lado. Em termos de demanda doméstica, né, me parece que isso ainda está segurando um pouco a indústria. Você tem um mercado de trabalho aquecido, renda crescendo, salários em alta. Isso ainda me parece que, conjuntamente com a indústria extrativa, que vai indo muito bem, tem segurado um pouco uma queda maior da indústria. Mas, de toda forma, né, a gente tem observado cada vez mais a tendência de perda de fôlego do mercado de trabalho, perda de fôlego do crescimento da renda. Então, para 2026, você tem um desafio maior para a indústria, né? Porque os juros ainda devem continuar elevados por um tempo. Ano que vem, crescimento menor da economia. Então, me parece aí que a indústria tem mais um ano desafiador. Mas só vale destacar, né? Esse ano seria o terceiro ano consecutivo ainda que a indústria cresceria. Isso não acontecia desde 2005, 2008. Ali foi um período que a indústria teve um desempenho melhor.
Então, apesar de todos os desafios, ainda alguns segmentos da indústria, um pouco dessa resiliência da atividade econômica, principalmente ligada ao mercado de trabalho, ainda tem amenizado esses efeitos negativos da política monetária. Agora, falando um pouco de consumo das famílias em bem duráveis, setores ligados a bem duráveis, obviamente, costumam ser muito sensíveis a juros, a gente sabe disso, Rafael, mas o que você traz de avaliação em relação a consumo em cima desse dado, né, de outubro? Há sinais de melhora na ponta ou ainda de maior resiliência, ou seja, como que você avalia esse consumo das famílias e bem duráveis nesse momento que a gente ainda tem um cenário de juros bastante elevado? Perfeito, Débora. Então, nesse contexto atual que a gente tem de crédito mais caro, como você bem trouxe, o segmento que acaba sendo mais impactado é o de bens duráveis, né? Porque boa parte das famílias acaba postergando o consumo, então, seja de veículos, né, eletrodomésticos, com esses juros mais caros, com o crédito mais caro, você acaba esperando um pouco mais, então a indústria acaba sendo bastante afetada. A gente vinha numa produção de veículos muito forte da indústria, né? Então, boa parte desse setor de bens duráveis está ligado à produção de veículos. Ela vinha vindo muito forte, a produção de veículos cresceu muito nos últimos anos, né, desde o ano passado, esse ano, mas com toda essa situação de juros mais elevados, de condições domésticas mais desafiadoras, e lembra-se, ano que vem, ano de eleição, é um ano também desafiador, né, é um ano que traz muitas incertezas, faz com que, né, os empresários acabam revendo planos de investimento, revendo planos de expansão das suas plantas. Então, me parece, né, que a indústria de bens duráveis ela é um grande reflexo dessa situação atual da indústria, né, em que diversos componentes domésticos têm atrapalhado muito, né, tanto essa visão de um pouco mais longo prazo, né, para investimentos, mas também, né, sentindo os efeitos de uma política monetária bastante restritiva, né? Mas vale destacar que mesmo assim, né, de novo, a demanda doméstica, né, o mercado doméstico, como ele ainda está de certa forma resiliente por conta desse mercado de trabalho, sem segurado um pouco. Mas se eu olhar na ponta, né, os dados recentes no mês de outubro, ainda assim você teve um desempenho bom da indústria de bens duráveis. Mas vai ser isso, né? Ela acaba sendo um mês ela vai muito bem, outro mês ela vai muito mal, porque ela está muito suscetível a essa volatilidade, né? A essa questão de um mês você pode ir um pouco melhor, por exemplo, na produção de carros, consumo, né? De veículos. Então ela acaba tendo muito essa volatilidade. Mas, no geral, a perspectiva é de desaceleração, de que ela ande de lado e tenha um desempenho um pouco mais fraco em 2026. Perfeito, Rafael. Obrigada, então, por todos os pontos aí analisados. Eu conversei com o Rafael Pérez, que é economista da Sun Research. Muito obrigada. Até uma próxima, meu querido. Obrigado, Débora. Um ótimo dia para vocês. Até mais.